Abre aspas, quem vier me processar vai pegar câncer e morrer. Essa foi a frase dita por Léo Lins, que se recusa a respeitar o luto e o mínimo de humanidade logo após o nome da Preta Gil ser mencionado em seu show. Poucas horas após a morte, inclusive, da cantora. Chama isso de humor, né? Chamar isso de humor é ofensa à arte da comédia e a gente vai entender mais novidades desse caso agora no Plantão do Meteoro. De fato, de humor, isso não tem nada. Vou trazer Daiane Oliveira aqui na tela para falar sobre esse assunto. Daiane que está no @DaianeJOliveira. Você pode me seguir aqui também no @lu.junior. É discurso de ódio, é agressão, é ofensa travestido de humor, Dai. Pois é, Lu, e vale lembrar que o Léo Lins já é uma pessoa condenada a 8 anos e 3 meses de prisão por fazer exatamente isso que ele segue fazendo. Então, ele continuou com a piada, ele continuou com a violência, não vou nem chamar isso de piada, isso não é piada, isso é uma violência. A Preta Gil teve notícia que ela faleceu no domingo, no mesmo momento, 2 horas após essa notícia do falecimento, ele vai fazer um espetáculo que ainda me surpreende, né? Porque tem público para isso, com a casa cheia, ele volta a falar sobre a Preta Gil, porque a piada com ela continuava, só que dessa vez ele fala citando a morte. Vou te pedir para trazer a matéria, Lúcio, para a gente entender um pouco o que aconteceu, porque tem uns desdobramentos aí. Depois da confirmação da morte de Preta Gil, o humorista Léo Lins voltou a gerar polêmica. Segundo a coluna da Fábio Oliveira, aqui do Metrópolis, durante um show em Niterói, no Rio de Janeiro, ele fez uma piada envolvendo a doença da cantora, o que causou uma nova onda de revolta nas redes sociais. O episódio aconteceu na noite de domingo, no Teatro Eduardo Kraichet. Segundo o portal IG, Léo Lins comentava sobre processos judiciais quando afirmou que todas as pessoas que moveram ações contra ele se deram mal. Neste momento, parte do público citou o nome da Preta Gil. A resposta do humorista provocou indignação. Ele disse, abre aspas, quem vier me processar vai pegar câncer e morrer, fecha aspas. A apresentação começou às 10 horas da noite, cerca de 2 horas depois da confirmação da morte da cantora, que enfrentava um câncer no intestino desde 2022. Na internet, internautas criticaram duramente a fala. Muitos classificaram a declaração como desrespeitosa e pediram punição ao comediante. Frases como justiça por Preta Gil e cadeia para Léo Lins ficaram entre os assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter. Até o momento, Léo Lins não se manifestou publicamente sobre a repercussão da fala. E nem vai, né? Tem um requinte de crueldade, né, Daí? Porque foi muito próximo, inclusive, da morte, né? Exatamente, ele não vai se manifestar porque ele tem total desprezo pela vida das pessoas que não estão ali do lado dele. Se você não é próximo do Léo Lins, amigo do Léo Lins ou familiar do Léo Lins, você certamente vai ser um alvo das piadas, do que ele chama de piada, que na verdade é só violência. Vou repetir uma coisa, o Léo Lins é a pessoa que já está condenada a 8 anos e 3 meses de prisão. Dito isso, Lúcia, eu vou te pedir para trazer só um trechinho, porque a família da Preta já vive também um processo de dor, né? O corpo dela chegou hoje ao Brasil, ao Rio de Janeiro, começou o processo de velório, então a família não está concentrada no que o Léo Lins falou ou deixou de falar. Vou te pedir só para trazer a matéria para a gente ficar sabendo de como vai ser o velório e a gente volta para o Léo Lins, por favor. Preta Gil chegou ao Brasil, foi agora de manhã. E é justamente onde ocorre, no Rio de Janeiro, o velório no Teatro Municipal. A partir de amanhã, é isso, Kleber Rodrigues? É isso, Elisa. Bom dia para você. Ótima quinta para quem nos acompanha. A CNN apurou junto a uma fonte que o corpo da cantora Preta Gil já está aqui na capital fluminense. Chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã de hoje e aí foi trazido aqui para o Rio de Janeiro. A partir de amanhã, Elisa, já começam as cerimônias de despedida da cantora Preta Gil. A gente lembra que ela faleceu no último domingo,
deixando muita gente triste com essa notícia. É um nome muito potente da música. E amanhã, então, a partir das 9 horas da manhã até a 1 da tarde, o público vai poder se despedir da cantora Preta Gil aqui nesse espaço que é um marco da cultura do Rio de Janeiro, que é o Teatro Municipal. A gente passou aqui mais cedo, já tem muita gente da prefeitura organizando esse espaço em torno aqui do Teatro Municipal. Algumas ruas já começam a ser bloqueadas a partir de hoje, às 7 horas da noite. E hoje pela manhã também, a Prefeitura do Rio confirmou que haverá um cortejo assim que acabar o velório aqui no Teatro Municipal. O corpo da cantora Preta Gil vai ser colocado em um carro aberto do Corpo de Bombeiros e vai seguir pelas principais ruas do centro até o cemitério da Penitência, onde acontece uma cerimônia reservada a amigos e familiares. E logo depois o corpo da cantora deve ser cremado. Acho que essa é a informação central mesmo, porque a Preta Gil ela queria um velório no estilo micareta, ela pediu isso, inclusive deixou registrado em entrevista. Ela queria que o corpo dela fosse levado no trio elétrico, que pessoas cantassem, e ela vai ter um velório, né, semi-aberto, vai ter esse desfile no carro de bombeiros. Tem toda uma importância cultural, toda uma importância de luta. A Preta Gil era uma pessoa muito querida. As falas de todas as pessoas que eram próximas dela já mostram o quanto ela é uma pessoa querida. E é interessante agora que, mesmo diante de toda essa repercussão, e o Léo Lins sabendo que teria uma repercussão extremamente negativa, ele continua fazendo os comentários que ele faz. Eu vou dizer que também tem um pouco de certeza da impunidade disso tudo, tá, Lúcio? Porque eu vou te pedir para colocar a matéria do Terra. Porque o Léo Lins tem ao lado dele também um judiciário, que mesmo condenado a 8 anos e 3 meses de prisão, ele segue com a possibilidade não só de estar em liberdade, porque ele está recorrendo da decisão, como também as pessoas, né, levantaram aí uma decisão judicial recente do Léo Lins que garante que ele consiga fazer os shows e esteja aí lotando casas, porque a justiça, o judiciário diz que é a liberdade de expressão artística. Essa foi a decisão do judiciário. Na matéria que traz que a sentença que rejeitou a censura ao show Peste Branca de Léo Lins foi revelada após essa nova polêmica. Eu odeio quando o jornalismo traz isso como polêmica, né? Essa nova violência, essa nova agressão, esse novo episódio aí de uma série de ofensivas do Léo Lins. E aí a matéria traz que a decisão da Justiça sobre o comediante Léo Lins foi divulgada pela CNN nesta quarta-feira, dia 23, foi ontem, dias após ele ter zombado da morte da Preta Gil em mais uma apresentação de stand-up. De acordo com o veículo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul garantiu ao humorista veemente condenado por Alexandre Frota, que aí Alexandre Frota fez uma crítica a ele nas redes sociais. Olha quem foi defender, não só para Preta Gil, mas outras ofensas aí que o Léo Lins cometeu contra outras pessoas, foi o Frota que disse que era absurdo esses comentários, tá? E outras pessoas também foram, né, nessa ofensiva contra o Léo Lins. E aí o judiciário tinha dito que o Léo Lins tem direito à liberdade de expressão artística ao julgá-lo inocente em um processo que foi movido pela Prefeitura de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que era impeditivo ali de fazer um show na cidade. E ainda a ação que buscava impedir a realização do show e ainda cobrar a indenização de 500 mil por danos morais coletivos foi considerado improcedente pela Justiça. E é isso, por mais que ele esteja condenado em uma ação recorrendo, o judiciário ainda mantém que essa pessoa esteja solta, garantindo que ele possa fazer seus shows, que são shows voltados para violência, voltados para a impunidade, voltados a não fazer absolutamente nada de construtivo para a sociedade. Pelo contrário. Então, isso meio que garante, né, Lúcio? Garante que ele continue tendo voz e vez e ganhando dinheiro em cima dessas violências, porque também tem público para isso. Tem gente que dá risada, tem gente que acha minimamente correto esse tipo de atitude que é totalmente sem limite, sem respeito nenhum. Lúcio, o Gilberto Gil, ele manifestou nas redes sociais um carinho, né, à sua filha, faltou até a palavra, um carinho à sua filha. Ele disse que ela era um grande exemplo, e aí ele publicou nas redes sociais um vídeo. Infelizmente tem música, então a gente não pode tocar, mas ele fala, né, que sempre
vai ter orgulho, né? Sempre tive orgulho de você, filha, eu vou ter para sempre. Então, foi uma mensagem muito bonita. Vou convidar todo mundo para ter essa lembrança da Preta Gil, a lembrança voltada para os familiares, e que no momento que eles já estejam curados, o judiciário eles possam acionar a justiça para ver se em algum momento, diante de todas essas ofensivas aí, o Léo Lins ele é punido definitivamente, porque é inaceitável que a gente tenha ainda que defender, dizer o que é liberdade de expressão. Eu me recuso a fazer isso, eu não vou dizer o que é liberdade de expressão, porque todo mundo sabe que isso não é liberdade de expressão, ele não tem liberdade de ofensa. A Constituição não garante a ele essa liberdade de ofensa, sabe? Essa liberdade de violência. Então é isso, Lúcio. Infelizmente, é mais uma vez que a gente está falando aqui de uma pessoa que reincidentemente continua violentando os direitos de outras pessoas e outros corpos, e ainda fazer piada com uma morte. É um absurdo, Lúcio. Realmente. Da doença já era absurdo, né? Da morte é mais ainda. Pois é. Da morte é mais ainda. É isso que você falou, né? Daí ainda está fazendo dinheiro com isso, ainda os shows têm lotado. Ele tem usado isso, inclusive, como marketing, né? Vamos lembrar que ele citar, por exemplo, em entrevistas ou em posicionamentos nas redes sociais que ele está sendo censurado, não é verdade, porque ele está fazendo seus shows. Então, você lidar com as consequências dos seus atos não é ser censurado. Você lidar com as consequências dos seus atos faz parte da vida. Então, por exemplo, hoje, se a família Gil processá-lo por conta disso, faz parte das consequências dos seus atos. Eu espero que aconteça. Agora, desde o último show em que, pós a decisão da justiça, os shows do Léo Lins têm sido sem a presença de celulares da plateia. Para quê? Para que não haja nenhum tipo de registro. E aí fica mais difícil de comprovar essas informações num caso de processo. Agora, se faz isso, é porque realmente tem consciência de que não está certo, né? Ou seja, se eu não deixo filmarem o que eu estou falando, é porque eu sei que o que eu estou falando não é certo. É porque eu sei o que eu estou... E se a pessoa sabe e está, mesmo assim, né, se expressando dessa forma, sem ter medo de qualquer tipo de condenação, sem ter medo de qualquer tipo de punição, é o que a gente está vendo, né? É uma certeza de impunidade. Ah, foi condenado, mas e aí? Nada aconteceu, continua lotando shows. Ah, mas a punição foi muito grave. Ué, recorra, né? Ah, não tinha que ser só multa, recorra. Tem o seu direito de defesa. Agora, foi punido, foi condenado, nada acontece, fez marketing em cima disso, ganha dinheiro, continua agredindo outras pessoas com ofensa como essa contra a Preta Gil, né? Vamos lembrar que a Preta Gil era uma pessoa muito bem-humorada, tá? Ela que sempre foi atacada por humoristas durante toda a sua vida por conta de peso, por conta de aparência, sempre, durante toda a vida. A gente viu vários humoristas fazerem isso, né? E ela sempre... Claro, nunca ficou feliz, mas levava, né? Porque, infelizmente, no Brasil é muito difícil você ser contra esse tipo de coisa, porque você é massacrado. Dizem que você está querendo censurar, dizem que você não tem humor, dizem que está querendo censurar o humor. Não é isso, né, gente? Se você é agredido, ofendido, você tem direito a buscar seus direitos na justiça, né? Bom, vamos ver se a família Gil, de fato, vai se importar com isso, vai buscar seus direitos na justiça contra mais essa ofensa, ou se vai deixar por isso mesmo, até porque, Dai, em alguns momentos, quando a gente se vira contra isso, acaba dando palco para esse tipo de coisa. E, infelizmente, foi o que aconteceu, né? Léo Lins está lotando ainda shows, infelizmente. Bom, vamos acompanhar esse caso aí. Mais algum ponto, Dai, que você queira trazer? Lúcia, só um comentário que foi feito aqui no chat da Kátia Mari, que eu concordo plenamente. Eu acho que a gente também vai começar a acabar com isso quando a plateia for incumbida também nos processos. A plateia deveria ser cúmplice de crime. Está ali aplaudindo, dando dinheiro e dando visibilidade para uma pessoa que fala um negócio desse. Só uma sugestão aí. Quem sabe o Ministério Público também não começa a se mover em relação a isso, né, Lúcia? Bom, qual é a sua opinião? Comenta aqui nas caixas de comentário embaixo do vídeo, que a gente quer saber, tá certo? E nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.